Eu não acredito em isenção. Eu acredito em ética. Eu acredito que o realizador tem que ter ética, o repórter cinematográfico ele pode estar balizado pela ética, o editor do telejornal pode estar balizado pela ética, o montador do documentário está balizado pela ética, que faz com que as escolhas dele, né, se orientem a partir disso. Ou seja, eu não vou construir uma imagem a partir da distorção da realidade. Entende? Mas eu apresento um conjunto de pontos de vista que não são concretamente ou absolutamente o real. São duas dimensões diferentes. Entende? Entendi. Eu acho que aí está a questão. Uma dimensão é você manipular maliciosamente, com orientações escusas, a produção da imagem. Isso é o que a gente está discutindo. E sob as vestes da isenção. Por isso que eu digo, eu não acredito em isenção. Entendeu? Conjunto de pontos de vista não pode ser isento, não é isento. A diferença é como esse ponto de vista se apresenta, como ele está orientado, a ética, aí entra a questão da ética. Eu vou tratar a ética aqui no campo da responsabilidade do indivíduo diante, especialmente aqui no campo da comunicação, e seja no audiovisual, seja cinema, rádio, televisão, enfim, na produção de conteúdo, a responsabilidade desse indivíduo diante do fato ou do mundo real ou do mundo histórico, como referiria o autor Bill Nichols, responsabilidade diante desse mundo histórico na representação através das imagens desse mundo histórico. Ou seja, da maneira como ele olha esse mundo histórico, esse mundo real, se quiser assim, e enuncia sobre esse mundo. Então, a ética passa, para mim, por esse campo de responsabilidade, de consciência plena, e para isso você tem que ser um indivíduo consciente do seu papel em sociedade, indivíduo que conduz a sua própria vida segundo esses valores. Costumes, hábitos, questões, crenças que nós entendemos como elas têm um valor coletivo, né? A gente entende de forma coletivamente, sabe? Pode ter muitas acepções, né? Ética vem da palavra ethos, de alguma forma, né? Que tem essa acepção ligada à questão coletiva. Agora, a ética, ela é uma só. Ela não é a ética jornalística, a ética política. A ética é a ética. Ou você tem, ou você não tem. Agora, a percepção dela depende do lugar da sua fala. Produzir um olhar a partir de uma orientação escusa, ou seja, você ir para uma manifestação pública, né, uma manifestação popular, ou você se prestar a produzir imagens sobre um indivíduo na sociedade, né, a partir de orientações que são nitidamente orientações corporativas, de interesses pecuniários, ou interesses econômico-financeiros, ou interesses políticos associados a interesses econômico-financeiros, se esse indivíduo se presta a esse papel, ele rompe com a ideia de ética. Quando a gente fala em audiovisual, uma coisa que vem sempre é a questão da manipulação. Porque foi manipulado. Eu acho que o verbete manipulação não dá mais conta do que se faz com essas imagens. Manipulação é uma coisa muito pequena diante das milhões de possibilidades que a gente tem diante de uma máquina que a gente opera hoje e mexe com as imagens. A imagem só tem graça se for manipulada. Porque se eu não puder mexer na imagem, ela não tem sentido. Isso é uma coisa. Outra coisa é que manipulação não é só a campanha do Collor e do Lula. O Collor ganhou porque houve uma manipulação na edição dizendo que o Lula tinha sugerido a então namorada dele que fizesse um aborto. Então juntaram e colaram e fizeram não sei o quê. Não, manipulação é muito maior do que o corta e cola.
seja ele o repórter cinematográfico, o editor que monta uma matéria na ilha de edição do telejornalismo, ou o montador no cinema, na ficção ou na não ficção, seja lá em que espaço ele esteja, ou seja, aquele que repercute conteúdo pelas redes sociais ou pela rede mundial. Então, assim, me parece que ética sempre deve ser algo que baliza escolhas, porque de escolhas a gente não escapa. Falando de outro caso, como a Dilma e o Aécio, nas eleições mais ou menos recentes, em que tinha 8 câmeras, 6 câmeras naquele circo que a Globo armou para o debate, e a Dilma com aquele terninho que o blazer era bem mais curto atrás, e se você reparasse, você via como estavam deteriorando a imagem da Dilma. Pegando ela por trás, vamos combinar que a ex-presidente não é dona de um corpo esteticamente favorável. Então, aquilo também é manipulação. Aquilo também constrói um sentido. Entende? Então, manipulação é uma palavra que não dá conta do que o audiovisual vem construindo. Quando a gente abre uma câmera, a gente faz escolhas. Quando a gente apresenta questões, formula questões para o mundo, né, ou seja, para personagens que a gente aborda, a gente faz escolhas. Quando a gente apura, né, informações, a gente pesquisa sobre um contexto histórico, sobre um fato, sobre uma personagem, um conjunto de personagens, e a gente estrutura uma narrativa para ser apresentada para o mundo, a gente faz uma série de escolhas. Ou seja, todos nós que mediamos o mundo real, o mundo histórico, através de ferramentais, e aqui se a gente quiser especificar mesmo, ferramentais audiovisuais, imagens e sons, imprimimos filtros, né, e fazemos escolhas. E se essas escolhas não estão balizadas por uma profunda consciência ética, evidentemente que a gente vai orientar essas estruturações narrativas, a gente vai contar histórias para o mundo que, ao invés de serem notoriamente ou notadamente, né, representações de mundo a partir de pontos de vista, né, em que o público tem a oportunidade de observar que pontos de vista são esses, ou de definir que ali há sim um conjunto de pontos de vista, a gente vai assistir ou vai continuar a assistir histórias que são sim falaciosas. Eu acho que a liberdade de expressão, às vezes, ela é confundida com a liberdade de ofender a pessoa, né? Esse é um aspecto muito recorrente, né? A pessoa acha que se expressar livremente é exercer um papel de ofender esses grupos minoritários, esses grupos que, enfim, foram por muito tempo, por exemplo, no aspecto de senso comum, né? De piadas racistas ou homofóbicas ou nesse sentido, né? A liberdade de expressão é a liberdade de você exercer o contraditório, né? É de você ir além do senso comum, é de você abrir o leque de opções para discussão, assim. Então, existe uma confusão de que o politicamente correto, que é um conceito meio tampão, né? As pessoas põem qualquer coisa no politicamente correto, né? Qualquer coisa que supostamente ofenda grupos minoritários como politicamente correto, né? Uma coisa meio... Ninguém sabe definir direito o que é politicamente correto. Mas, a meu ver, a liberdade de expressão ela é a liberdade de você exercer o contraditório, exercer, de alguma forma, uma relação que vai além do que o mainstream, do que o senso comum diz, né? Isso que é importante a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é exercer um papel de ofensa. Não é exatamente esse. No audiovisual, eu acho que há uma transgressão, por exemplo, as imagens dos Mamonas assassinas, a queda do avião. Há um olho transgressor do usuário de ir lá ver os corpos destroçados. Mas isso não é de agora.
este olho transgressor de ver esse tipo de coisa, de ir em busca disso, de desejar ver isso, ele é construído lá atrás. E ele permanece. E aí ele permanece nesse sentido de ir lá ver a autópsia do corpo do cantor sertanejo, e ele permanece na falta de ética daquela dita jornalista, no caso Eloá, em que ela entra em contato ao vivo com o assassino. Então, audiovisual e ética, de que a gente está falando, cara pálida? Entendeu? 2 pesos, 2 medidas, como mensurar isso, como organizar isso. A gente precisa muito se revisitar quanto aos nossos preconceitos sobre a sociedade, né? Sobre as nossas formas de enxergar as diversidades, sobre a nossa maneira de enxergar, por exemplo, do lugar do realizador de classe média, do jornalista que sai da elite, ou mesmo do cineasta que sai da elite, ou das classes médias, como ele olha para as classes menos privilegiadas, né? Se ele as olha vitimizando-as, né? Se ele as olha exotizando-as, né? Esses olhares também são antiéticos. A gente pode constatar que, em especial o cinema, que é a primeira mídia audiovisual da história, é o cinema, e ele é escola e é legado, né? Enquanto forma, enquanto linguagem. Historicamente, o cinema ascendeu a esse patamar de ser um meio de comunicação capaz de fomentar a reflexão, de estimular a conscientização, de educar. Ao mesmo tempo que esse cinema se viu, a partir dessa outorga, carregando também um grande fardo, que é a obrigatoriedade de ter que necessariamente, forçosamente, ter essa função todo o tempo. Eu me sinto partícipe de um contexto em que se debaterá sobre isso durante muito tempo. E que cada um de nós deve se colocar nesse lugar. Cada um de nós que está imbuído pela produção de material audiovisual, de produtos audiovisuais, deve debater deste lugar, né, de pensar como ponderar sobre o exercício da ética nesse campo.